Muito bem. Então, quanto à elaboração do projeto, vão ser utilizados os cálculos anteriormente de foragicultura, que seriam os cálculos para levantamento da área, os cálculos para levantamento da área, a elaboração do projeto e planejamento do piquetes, elaboração do projeto e planejamento de piquetes, dos cálculos anteriormente vistos, que vão ser retirar os dados da quantidade de piquetes, tamanho de piquetes, área de piquetes, também será retirado os dados, vamos lá, já dos cálculos de foragicultura, do número de piquetes, a área de cada piquete, a forma dos piquetes, que normalmente a forma dos piquetes ela é aconselhável que seja o mais quadrada o possível. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Que ela seja o mais quadrada o possível, ou no mínimo retangular. Que é o formato da área, né? O mais quadrada possível ou no mínimo retangular. Todos têm que ter a mesma área, como já seria achado na área de cada piquete, que tem que ser a mesma. E também o de bebedouros e saleiros, que é a disposição de bebedouros e saleiros nos piquetes. O número de piquetes, decidido pelo cálculo que é feito do tempo de descanso dividido pelo tempo de ocupação de cada piquete, não é? A área de cada piquete com o cálculo visto anteriormente em cálculos de foragicultura, a quantidade de bebedouros e a quantidade de saleiros, essa deve ser definida de acordo com o formato da área e a disposição dos piquetes. Se há piquetes, vários piquetes próximos, é possível poupar na hora de comprar bebedouros. Se coloca um bebedouro para 2 piquetes e um bebedouro para 2 piquetes. Da mesma forma, saleiros, outras coisas que seriam necessários, ou a aquisição de um bebedouro móvel, isso neste sentido. O sistema de água, quanto ao sistema de água, para abastecimento dos bebedouros, encanamento, tudo isso. Quanto às cercas, não é? Também
planejamento forageiro, que seria das pastagens, quais pastagens, quantos tipos, desde a quantidade que são produzidas, se é necessário mais adubação, se não é, como devem ser modificadas, se há necessidade de uma sobressemeadura, se não há, se necessita a implantação de mais pastagens, de novas pastagens, pastagens melhores, tudo isso. E do rebanho. Não adianta ter a melhor pastagem e ter um animal de genética ruim. Da mesma forma, não adianta ter um animal de ótima genética com uma pastagem péssima. Então é isso. Planejar as pastagens de todos os cálculos de foragicultura do vídeo anterior, relacionado com a genética do rebanho. Relacionando tudo isso também em implantação e melhoramento tanto de pasto quanto de animais. No caso do pasto, também haveria o caso da sobressemeadura, que seria semear uma pastagem anual, que tem um ciclo de em torno de meio ano. As pastagens anuais têm um ciclo de meio ano. No caso, anual é ou é de verão ou é de inverno. Quando chega a de verão, quando chega o inverno, morre. A de inverno, quando chega o verão, morre. Simples. Uma não sobrevive, uma não é tolerante ao calor, outra não é tolerante ao frio. Que no caso seria sobressemear em cima das pastagens perenes. E também, outro ponto importante, seriam as instalações. O local de ordenha, a bezereira, onde seriam as bezereiras, onde as vacas ficam, onde elas são levadas, aonde elas adentram para fazer os exames, fazer a inseminação, o parto, tudo isso. Tudo. Então, outras coisas interessantes a se dizer. Voltando aqui para o formato dos piquetes. É interessante que sejam quadrados, mas podem ser retangulares também, ou algum formato parecido com um retângulo. O que é interessante é que um lado, né, esse lado aqui, que vamos dizer que tenha 10 metros, vamos supor que tenha 10 metros, que é o lado pequeno, em comparação com o lado maior seja no máximo o dobro. Então, que o lado maior seja no máximo o dobro do lado pequeno, para o animal não caminhar muito, não é? Então, no caso, se o lado pequeno é 10, o lado grande pode ter no máximo 20. Não é algo muito importante, mas é interessante saber caso seja feito alguma coisa para saber que é para evitar que o animal caminhe muito, né? Bom, outras coisas importantes, relevantes a se citar novamente, que já acho que já foram citados na outra, seriam das unidades animais, no caso, aqui, que uma unidade animal
O A significa unidade animal, unidade animal. Bem simples. Uma UA é igual a um animal de 450 quilos. Um exemplo mais um pouco diferente. Dois animais que pesam exatamente 450 quilos irão gerar 2 unidades animal. Agora, vamos supor que 2 animais juntos sejam 450 quilos ou não cheguem a 900 quilos, que seria, no caso, a soma de 2 animais. Vamos escrever aqui. Vamos pensar que nós temos 2 unidades animais, que seriam 2 animais de 450 quilos. Isso seria o perfeito, né? Perfeitinho, redondinho, o cálculo redondo. Que no caso a gente teria 2 animais, cada um com os 2 juntos pesando 900 quilos. Agora, se um animal pesar menos, não irá fechar 2 unidades animais, irá fechar menos. É algo bem simples, é possível fazer com regra de 3. Vamos colocar aqui um exemplo. Uma unidade animal é igual a 450 quilos. Todo o rebanho, vamos supor que um rebanho inteiro, vamos pegar até uma calculadora aqui. Vamos supor que um rebanho inteiro pese, eu já mostrei esse cálculo antes, mas vamos supor que um rebanho inteiro pese 1000 quilos. Vamos supor que são 3 animais. 3 animais pesam 1000 quilos. Você vai aplicar a regra de 3. 1000 quilos. 1 vezes 1000 dá 1000. 1000 dividido por 450 daria 2,2 unidades animal. Uma regra de 3 simples para fazer essa soma.